Estamos celebrando hoje, no dia de São Charbel de Magluf, este grande santo, santo de sétima morada, homem místico e cheio de dons extraordinários. E nós celebramos com este evangelho da boa semente que nós ouvimos alguns domingos atrás. Nesse dia de São Charbel de Magluf, o importante é nós olharmos primeiro a palavra que foi jogada e está sendo semeada. E aquele que semeia a palavra é aquele que escuta a palavra com o coração. Porque o problema muitas vezes, como nós vimos ontem, é nós muitas vezes ouvirmos a palavra, mas não ouvirmos com o nosso coração. Foi isso que foi a diferença talvez de São Charbel, porque há poucos anos, com 20 e poucos anos, ele decide que vai viver a vida monástica. É interessante que ele sai de casa e nem se despede de ninguém da família, sai num dia logo de manhã cedo, para que ninguém o visse saindo e sofresse com a sua despedida. É interessante que ele tinha dons tão extraordinários que vai se contar, por exemplo, no caso dele especificamente, quando se abriu o seu túmulo para fazer a sua exumação. É engraçado que ele tinha o corpo não só incorrupto, mas o corpo era tão flexível que o corpo chegava a suar. O sangue ainda corria pelas suas veias, como se ele estivesse apenas dormindo. É engraçado que tem algumas histórias extraordinárias. Ele, quando era religioso, já um pouco mais velho, um dos postulantes da casa onde ele morava, ele foi pedir óleo para as lamparinas, e o postulante, maldosamente, colocou água numa das lamparinas que ia para o seu quarto. E é engraçado que encheu ela de água, e mesmo assim Charbel, acreditando que aquilo era o óleo, ele foi lá e acendeu, e a lamparina acendeu a noite inteira. E o superior da casa foi perguntar o que aconteceu e como tinha acontecido aquilo, e ele falou: não, assim como São Tomás de Aquino pensava, eu jamais vou acreditar que alguém que entra no convento vai mentir. É uma coisa incrível. Além dos outros dons extraordinários, de visões, de colóquios divinos, ele tinha colóquios com seres angélicos, e falar outras línguas, ele tinha outros conhecimentos. E é interessante que ele celebrou uma Santa Missa, foi a última, e passando mal, depois de alguns dias, ele vem a falecer com cerca de 70 anos. É engraçado que o seu corpo, depois de beatificado, ele se corrompeu rapidamente. Em poucos anos, ele ficou só os ossos. Mas normalmente se diz que os ossos ficam brancos e às vezes perfuradinhos. E se fosse olhar hoje o corpo de São Charbel, os ossos dele continuam rosados, como se tivessem saído a carne recentemente. E tem um bom odor, um cheiro, exala um perfume. É interessante que o Papa Paulo VI, quando fez a canonização de São Charbel de Magluf, ele via esse odor de santidade. Então nós temos que tentar ver, será que o Senhor semeia a palavra nas nossas vidas e nós estamos rendendo fruto porque não só ouvimos com os ouvidos, mas compreendemos com o coração? Era isso que São Charbel tentava fazer com os religiosos, e rezando. Ele ficava horas diante do sacrário, diante do Santíssimo. Era um homem simples, nos piores trabalhos era o que ele se voluntariava para ir trabalhar no mosteiro, mas nunca perdia. O seu dia era um grande encontro com Deus. Que nós também possamos fazer da nossa vida esse grande encontro com Deus, e no dia de São Charbel de Magluf, nós possamos pedir ao Senhor a graça da sua bênção. Ao final dessa missa, nós vamos dar a bênção com uma pequena relíquia de São Charbel de Magluf, que mesmo assim nos concede a graça da indulgência plenária, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.